Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h37. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, hoje, dia 19 de setembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do nosso Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Bom dia para você, Wesley. Um bom dia para você também que acompanha a programação aqui da 103,7, começando mais um Jornal Verde Vale na manhã dessa quinta-feira. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Terceiro simpósio inclusivo multiprofissional será realizado neste mês de setembro em Mineiros. Sede da subseção da OAB de Mineiros passa por reforma e reinauguração. MEC vence fora de casa com goleada e volta a jogar neste sábado aqui em Mineiros. Conta de luz mais cara, a bandeira deve seguir amarela ou vermelha até o fim do ano, diz o diretor-geral da ANEEL. Operação da Polícia Federal mira chefes que exigiam fotos íntimas de enfermeiras em Aragarças. Copom volta a elevar a taxa de juros e Selic fica em 10,75% ao ano. Incêndios próximos a rede elétricas aumentam 300% em Goiás, é o que diz a Equatorial. Governo registra em setembro mais de 54 milhões de contemplados pelo Bolsa Família. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, a quantidade de veículos apreendidos na região da Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina é a maior dos últimos 10 anos. Isso de acordo com a Receita Federal. De janeiro a agosto, os agentes apreenderam mais de 2.000 carros, ônibus, caminhões, vans e motos. As apreensões, somadas aos demais veículos que já estão em depósitos da Receita Federal de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, chegam a quase 6.000. Falta espaço para armazenar todos eles. A superlotação fez com que até um campo de futebol da alfândega seja usado para guardar os veículos. Do alto, a cena pode se confundir com um pátio de uma montadora, mas é o depósito da Receita Federal localizado na fronteira com o Paraguai e a Argentina. Um dos locais de entrada desses produtos é a Ponte da Amizade, que conecta Foz do Iguaçu à cidade do Leste, no Paraguai, conhecida pelo turismo de compras. Entre os mais de 40 mil veículos que cruzam o local diariamente, chama a atenção o crescimento das apreensões de ilícitos encontrados em motocicletas, segundo a Receita Federal. Só neste ano foram 359, valor que ultrapassa a soma entre os anos de 2022 e 2023, quando somente 71 foram apreendidas. E a conta de luz dos brasileiros deve continuar mais cara até o fim de 2024, com a cobrança de bandeira amarela ou vermelha, que adiciona um valor extra às tarifas. A previsão é do diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, Sandoval Feitosa. Para Feitosa, há uma grande tendência de que a bandeira tarifária, permaneça entre amarela e vermelha até o fim do ano. Atualmente, a bandeira tarifária cobrada é a vermelho patamar 1, que representa um valor extra de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. O consumo médio em uma casa brasileira na zona urbana é de aproximadamente de 150 a 200 kWh sem ar-condicionado. Uma pesquisa mostra que 80% dos brasileiros não tem planejamento financeiro. Quem traz os detalhes é Priscila Mendes. A falta de planejamento financeiro é um problema comum entre muitos brasileiros e isso pode ser atribuído a uma combinação de diversos fatores culturais, educacionais e econômicos. Pesquisa do Banco Itaú mostra que apenas 20% do público com uma renda mensal superior a R$10 mil tem um alto nível de planejamento financeiro. Uma parte significativa da população não possui reservas de emergência.
Alan Sabe, especialista em gestão e finanças e administrador registrado no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala sobre os desafios enfrentados pelos brasileiros que desejam começar a planejar as finanças. E um dos principais desafios enfrentados hoje para ter o planejamento financeiro, além de ter a conscientização, é a disciplina para investir. Às vezes a pessoa sabe da importância sobre o investimento, mas não tem a disciplina para isso. A falta de educação financeira é um dos principais fatores que contribuem para a falta de planejamento financeiro. Dito isso, é importante conscientizar as pessoas sobre a importância do planejamento. Para quem deseja ter um planejamento financeiro, um diferencial pode ser a contratação do consultor financeiro. Além disso, preciso saber diversificar, ou então, como diz o ditado, não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Suelen Trindade, especialista em proteção financeira, destaca orientações para quem deseja começar a fazer um planejamento financeiro. A principal orientação é colocar tudo mesmo numa planilha, num caderno, visualizar. Escrever mesmo tudo que tem, quanto que ganha, quanto que gasta. Depois que visualizou, quais são as possibilidades de corte de gastos. Você consegue ver que tem coisas ali que não precisa, que você pode se organizar para fazer uma dívida e colocar pequenas metas. Quando você consegue esse resultado, motiva para você organizar melhor a sua vida financeira e ter aí outros ganhos aí futuramente. Esse problema, no entanto, pode ser resolvido de uma forma mais simples do que muitos pensam, através de uma consultoria financeira. Um planejamento financeiro pode ajudar as pessoas a evitar dívidas desnecessárias e se preparar para imprevistos e alcançar objetivos de curto e longo prazo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44 agora. E a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação em Aragarças com o objetivo de desmantelar um esquema criminoso que envolvia gestores e conselheiros indígenas no Distrito Sanitário Especial Indígena Chavante. As investigações apontam que os responsáveis exigiam fotos íntimas de enfermeiras contratadas e pagamentos indevidos para garantir a permanência das profissionais nos cargos. Além da cidade goiana, as ações ocorreram nas cidades de Barra do Garças e Piratininga, ambas no Mato Grosso. No total foram cumpridas 14 medidas cautelares na Operação Calacíris, incluindo o mandato de prisão preventiva, a suspensão das funções públicas e a proibição de contato com vítimas e testemunhas. Além disso, foram executados 11 mandados de busca e apreensão. Segundo a polícia, as investigações revelaram um ambiente de trabalho abusivo e insalubre, no qual gestores manipulavam e vendiam vagas para agentes de saúde terceirizados. A prática envolvia chantagem sexual com exigência de fotos íntimas e pagamentos irregulares como condições para evitar demissões ou garantir a renovação de contratos. O esquadrão antibombas foi chamado para neutralizar um novo artefato explosivo encontrado dentro de um apartamento em Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal. O local é o mesmo que registrou uma grande explosão na manhã da terça-feira. Após tomar ciência da detonação, equipes do Esquadrão de Bombas, o BOP de Goiás e do Distrito Federal realizaram varredura no local e encontraram outro artefato explosivo. Diante disso, em ação conjunta, os agentes realizaram a remoção e a neutralização da bomba. Acionado para atender à ocorrência, o Corpo de Bombeiros de Goiás encontrou o corpo de um homem sem sinais vitais. Após a avaliação do ambiente, as equipes isolaram o local para a atuação da Polícia Técnico-Científica. Segundo ainda os peritos, que concluíram que a explosão teria causado um abalo na estrutura do prédio. O homem morto no incidente era morador do apartamento onde a bomba não detonada foi encontrada. E a Polícia Rodoviária Federal orienta sobre como o motorista deve proceder em caso de ter que atravessar o trecho de Queimada. Reportagem com Rafael Mesquita. A Patrícia está com a mãe internada com pneumonia na unidade de reparos intensivos do CREA. Ela já conhecia o hospital antes de ser realizada a reforma da UTI e do centro cirúrgico e destaca a qualidade do local. Em matéria de tratamento, é um hospital de referência, então a gente ficou muito satisfeito, né, com essa oportunidade de estar tratando a minha mãe aqui. Eu fiquei bem despreocupada, na verdade, bem segura, né. As obras do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação, Dr. Henrique Santilo, vão proporcionar uma estrutura moderna, segura e confortável. A reforma abrangeu a parte de luminotécnico e também pinturas. Isso deixou o ambiente mais clean
que é mais confortável tanto para os colaboradores quanto para os pacientes, além de interferir na segurança positivamente. A humanização dos espaços faz parte do processo, como nessa sala de recuperação, que foi toda pintada para pensar e trazer mais conforto e tranquilidade para os pacientes. Além das reformas desses ambientes, outros espaços estão previstos para serem reformados. Nós fizemos um investimento de 4.500.000 em equipamentos, tanto para o centro cirúrgico, UTI e áreas de apoio como audiologia e odontologia. E em reformas nós fizemos um investimento de 550 mil nessas duas reformas. Nós temos um total de 600 mil ainda para fazer de investimento até o final de 2024 e nós temos a reforma tanto de uma recepção, que é IP branco aqui na instituição, quanto a implantação da central de pertences aqui no CRER e também a reforma do núcleo de regulação interna, visando a modernização e a agilidade do processo. Emanuele Winder, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48 e no Maracanã, lotado. Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentaram pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Em jogo estudado e com retorno de Germancano, o Fluminense levou a melhor com um gol de Lima. Vale destacar que o vencedor do duelo enfrenta o River Plate ou Colo-Colo na semifinal da competição. Nessa terça-feira, a partida de ida entre os argentinos e os chilenos terminou empatada em 1-1. E foi no empate no placar e no ponto e também na mala. Na noite dessa quarta-feira, o Goiás foi até a Arena Pernambuco e ficou na igualdade em 1-1 com o Sport. O resultado não agradou ambas as equipes. Autores dos gols foram Edu pelo time esmeraldino e Zé Roberto pelo time rubro-negro. Gustavo Coutinho perdeu uma penalidade no final. E ainda agora falando de Libertadores, o Botafogo atacou muito mais, acertou a trave, mas o São Paulo conseguiu resistir e sobreviver no confronto. Ao fim dos primeiros 90 minutos da disputa pela vaga na semifinal da Conmebol Libertadores, empate em 0-0 nesta quarta-feira no estádio Newton Santos. O jogo de volta será no dia 25 no Morumbis. Com o empate no jogo de ida, não há vantagem para o segundo jogo. Quem vencer no Morumbis fica com a vaga na semifinal. Se houver novo empate, a disputa vai para a cobrança de pênalti. Antes do jogo, de volta pelas quartas de final da Libertadores no dia 25, os dois times voltam a campo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, o Botafogo tem um clássico contra o Fluminense no Maracanã. E no domingo, São Paulo recebe no Morumbis o Internacional. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h50. Em mais um ciclo de safra de grãos, arroz e feijão devem apresentar um novo crescimento no volume a ser colhido no ciclo 24-25. A alta é influenciada pela ligeira recuperação na área plantada dos dois principais produtos de consumo dos brasileiros, como mostra a 11ª edição das perspectivas para a agropecuária. A publicação divulgada na terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, em parceria com o Banco do Brasil, aponta ainda que a produção de grãos na temporada 24-25 tem potencial para atingir 326 milhões de toneladas, o que seria um novo recorde na série histórica. A Conab também traz o cenário de produção de carnes de ave, suína e bovina para o ano que vem. Pela primeira vez, há perspectivas para a agropecuária realizada em parceria com o Banco do Brasil. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h19, já de volta com o Jornal Verde Vale. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira na cidade de São Paulo uma operação para combater a reativação fraudulenta de benefícios previdenciários. O esquema investigado pela Operação Relâmpago consistia na instalação de dispositivos eletrônicos clandestinos nas redes do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Esses dispositivos permitem o acesso irregular aos sistemas da autarquia e a reativação massiva de benefícios ilícitos. Nesta quarta-feira, a polícia cumpriu 3 mandados de busca e apreensão na capital paulista. A operação contou com a cooperação do Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária e Trabalhista do Ministério do Trabalho e Previdência, além do apoio do INSS. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a investigação atual é um desdobramento de prisões em flagrante de pessoas que forneciam seus dados bancários para receber de maneira indevida benefícios previdenciários
Os valores seriam repassados posteriormente. As investigações identificaram os intermediários envolvidos no esquema criminoso. Eles devem responder inicialmente pelos crimes de estelionato previdenciário e associação criminosa. De acordo com a polícia, a atual investigação, como dissemos, é um desdobramento de uma operação anterior. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu nesta quarta-feira, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros do país, a Selic, para 10,75% ao ano, um aumento de 0,25 ponto percentual, valor dentro da previsão do mercado financeiro, de 0,25 pontos percentuais até 0,50 pontos. A decisão marca a retomada da elevação dos juros, que não ocorria há 2 anos. A última subida da Selic foi em 15 de agosto de 2022, em pleno governo Jair Bolsonaro. À época, o colegiado aumentou os juros de 12,75% para 13,25% ao ano. Essa era a maior taxa de juros no Brasil desde 2016. No comunicado, o colegiado disse que entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. E agora estudantes poderão contratar o FIES pelo celular. Vamos saber dessa novidade com Edu Fernandes. Estudantes que participarão do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, no segundo semestre de 2024, poderão assinar o contrato de adesão ao programa digitalmente, sem a necessidade de comparecer à agência da Caixa. O processo será feito pelo app do programa, mas apenas em alguns casos. Para ter acesso a essa facilidade, o estudante precisa ter a inscrição aprovada pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição que irá frequentar. Além disso, o aluno não pode ter cônjuge, fiador ou representante legal. Nessas situações, o processo precisa ser feito na agência bancária. O procedimento digital ocorre no item Contratação Digital dentro do app FIES Caixa. Por lá, o participante envia os documentos de identificação que serão verificados antes da liberação do contrato, que pode ser assinado de forma digital. No entanto, para isso, é preciso abrir conta na Caixa, um processo que também pode ocorrer online. Para 2024, o Ministério da Educação liberou 112 mil vagas para o FIES. Pela primeira vez, houve uma política de cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Em 2023, a maioria dos participantes eram mulheres e pessoas negras. Para quem está endividado com o FIES, o fundo pode ser contemplado pelo programa Desenrola até o final do ano. Para renegociar a dívida, o estudante pode acessar o app e ter acesso a planos de pagamento com descontos, que podem chegar até a 99% do valor do saldo devedor. Da Rádio 2, Edu Fernandes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h23. E a Equatorial informou que em 2024 o número de incêndios próximo às redes elétricas aumentou 300% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a empresa, entre julho e agosto do ano passado foram registradas 137 ocorrências, enquanto que este ano foram 614 notificações. Em coletiva realizada na quarta-feira, o superintendente técnico da Equatorial, Roberto Vieira, informou que o fogo afeta a rede elétrica de forma direta e indireta. Mesmo quando as chamas não atingem os cabos, a fuligem pode interromper o fornecimento de energia, é o que informou ele. Roberto informou ainda que colaboradores e brigadistas estão capacitados para agir em caso de incêndio. A empresa também conta com 10 estações móveis que são acionadas em caso de emergência ou manutenção das estações de energia. O superintendente explicou ainda, mesmo que não haja fogo, as altas temperaturas acabam também por prejudicar a rede elétrica. E a sede da subseção da OAB de Mineiros passou por reforma e foi reinaugurada nesta quarta-feira. Quem fala sobre esse assunto é a presidente da subseção de Mineiros, Emília Santos Costa. A sede da nossa subseção passou por uma reforma, uma reforma bem significativa, e nós vimos hoje, nesse momento, fazer essa reinauguração dessa reforma, que está trazendo para os advogados umas instalações condignas para o exercício da advocacia. Também benefícios que com certeza alcançados também pela população. Com certeza. Os cidadãos, notadamente os hipossuficientes, eles procuram a sede da OAB para atendimento,
Então, essas instalações fazem deste um local mais acolhedor, né, onde eles podem estar mais tranquilamente sendo atendidos, inclusive na espera ao atendimento. Com relação aos recursos empenhados nessa reforma, tem uma previsão aí, o quanto foi empenhado? Eu não tenho esses números oficiais. Inoficiosamente, nós tivemos a notícia que foram empregados R$600 mil, e eles são provenientes exclusivamente do caixa da OAB seccional de Goiás e do caixa da CASAG, que é a Caixa de Assistência aos Advogados. Bom, para finalizar então, deixa uma mensagem aí para quem está nos ouvindo nesse momento, seja o público dos advogados, da população em geral, né? Para que possam fazer uma visita aqui às novas instalações da OAB e conhecer esse novo espaço. Então, a OAB, ele é um órgão não só de representação de classe, mas um órgão também que visa atender, né, o Estado Democrático de Direito, direitos e garantias sociais individuais. Então, nesse contexto, nós temos acesso à população, nós estamos disponíveis à população, né, para as demandas que tiverem dentro deste contexto, e fica a todos o convite de estarem dentro da OAB e que, inclusive, não sendo o caso de atuação mesmo da OAB, a gente pode fazer o devido encaminhamento ou o devido esclarecimento da conduta. Então, a sede da OAB está de portas abertas e agora portas mais bonitas, esperando todos vocês. Presidente, essa solenidade, ela contou apenas aí com a participação de autoridades locais ou vieram outras autoridades a nível estadual prestigiar esse evento? Não. A solenidade, inclusive, ela foi conduzida pelo presidente da seccional Goiás, Dr. Rafael Lara, e teve também a participação do Dr. Rodrigo Guedes, que é o tesoureiro da CASAG e que veio representando a CASAG, o seu presidente. Então, são autoridades, que são as autoridades responsáveis, inclusive, pela realização da obra. E é um prazer, é um reconhecimento de Mineiros pelos recursos envidados, uma vez que nós temos 57 subseções dentro da seccional e nós tivemos a graça, o êxito de ser contemplados com uma obra dessa magnitude. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h27 e os próximos compromissos da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 foram definidos pela CBF nesta terça-feira. A amarelinha vai enfrentar o Chile em Santiago no dia 10 de outubro e no dia 15 será a vez de encarar o Peru em Brasília. Já a convocação dos 23 jogadores será anunciada na sexta-feira, dia 27, pelo Dorival Júnior. O horário do anúncio será divulgado pela entidade em breve. Os treinamentos terão início no dia 7 de outubro, no Centro de Treinamento do Corinthians, em São Paulo. A viagem para Santiago será 2 dias depois. A CBF optou por não usar a Granja Comari para treinar devido ao curto período de preparação para a primeira partida, que ocorrerá numa quinta-feira. Portanto, treinar em São Paulo em curto deslocamento da delegação. A FIFA definirá em breve as datas em que os campeonatos serão paralisados para os jogos das seleções. E o Vila Nova segue imbatível jogando no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Nesta quarta-feira, o Colorado Goiano recebeu a Chapecoense pela 27ª rodada da Série B. Com um jogo seguro, mas com alguns sustos no final, o ataque colorado funcionou e o Tigrão venceu pelo placar de 3-2. Alisson 2 vezes e Júnior Todinho marcaram os gols dos goianos e já Rafael Cavalheira e Victor Caetano descontaram para os catarinenses. Com a vitória, o Vila Nova retorna ao G4 do Brasileirão da Série B. Agora o Colorado soma 45 pontos e ocupa a terceira colocação. Já a Chapecoense permanece dentro da zona do rebaixamento da 17ª colocação com 28 pontos. O Tigrão retorna a campo no domingo, no Castelão, para enfrentar o Ceará. Os catarinenses enfrentam o Avaí no mesmo dia na Arena Condá. 7h29 agora no Jornal Verde Vale, o repórter Otomar Martins fala de mais um jogo do Mineiros Esporte Clube, que jogou ontem em Morrinhos e venceu por 4-1. E no sábado ele finaliza a primeira fase aqui no Odilon Flores às 15h30 contra o Guanabara City de Goiânia. Vamos saber dos detalhes.
Muito bom dia, Wesley Pereira, bom dia, ouvintes do Jornal Verde Vale. Ontem o Mineiro Esporte Clube fez bonito, ganhou de 4-1 diante do América, lá na cidade de Morrinhos. E o Verde Vale Esporte esteve presente com a narração de Adenevaldo Rodrigues, que tem um recado especial, porque sábado tem jogão aqui no Odilo Flores. Bom dia, Adenevaldo. Bom dia, um abraço para você, para o Wesley Pereira. Eu vou bater na mesma tecla. Eu acho que quem gosta de futebol tem que estar no Odilon Flores domingo, sábado. Porque o jogo é muito importante para os mineiros. É importante a gente ser o campeão do grupo, porque isso vai facilitar no mata-mata da segunda fase. Então eu espero 3.000 torcedores no Odilon Flores neste sábado. Ok, a opinião de Jota Miranda daqui a pouco no Verde Vale Esporte. Um convite especial para a torcida do Mecão, sábado agora, diante do Guarabara. Jota. Olha, o Mineiros venceu o seu último compromisso ontem à noite contra a boa equipe do América, fez o dever de casa e também fora de casa, 4-1, placar até certo ponto vantajoso, mas o Mineiros já voltou de lá de Morrinhos classificado. Agora é brigar para o primeiro lugar do grupo. Por isso o Mineiros precisa de contar com o apoio da sua torcida. Vamos encher o ninho da águia e dar um susto nessa aguinha lá de Goiânia. Tá aí, Jota Miranda, professor Márcio Siqueira, o MEC venceu bem e agora é convidar o torcedor para sábado lotar o Odilon Flores. Exatamente. Bom dia, Altomar, bom dia, Damiana, bom dia, Wesley. O MEC vem no acrescente, vai continuar. Esse jogo de sábado nós só vamos ter 2 dias para descansar, não vai ser um jogo fácil, mas com a galera, com a torcida lá dando força, nós vamos ganhar esse jogo e sair em primeiro lugar no grupo e como um dos melhores classificados, entre os 3 melhores classificados na classificação geral. Ok, valeu. E um recadinho aqui final do Luiz Couto, que vai comandar o Agito Verde Vale, vai comandar toda a nossa jornada esportiva. Um convite especial. O torcedor é muito importante, né, Couto? Bom dia. Bom dia, bom de bola, bom dia pra galera, o Mecão da Massa, o torcedor ouvindo aí o jornalismo, né? Bem cedinho com o Wesley Pereira, com a Daliana Oliveira, um abraço a todos vocês. A expectativa é das melhores, do time, como bem colocou o matemático, o professor Márcio Siqueira, na nossa transmissão de ontem, bom de bola, falou, o time vem numa crescente, e tá forte agora no momento especial do campeonato. Então, é para fechar essa primeira fase com chave de ouro. Torcedor lotar o Ninho da Águia, o Mineiros conseguiu uma grande vitória diante do Forte Guanabara para ir com muito moral, bom de bola, na segunda fase do campeonato. É a minha expectativa e sábado a gente vai estar lá junto nesse sonzão da Verde Vale. Valeu, Luiz Couto, é isso aí, meu caro Wesley e Daliana. A gente vai voltar ao meio-dia no Verde Vale Esporte, trazendo mais assunto, trazendo mais esporte para você no Verde Vale Esporte. Até daqui a pouco. Valeu. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h32. O mercado físico do boi gordo teve intensificação das altas nos preços da arroba nesta quarta-feira. Segundo o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, o ambiente de negócios ainda sugere pela continuidade desse movimento no curto prazo, considerando a posição ainda desconfortável das escalas de abate. Mesmo nesse ambiente de oferta mais restrita, os frigoríficos não trabalham com maior ociosidade. Vamos então aos preços médios da arroba do boi no fechamento do mercado nesta quarta-feira. Em São Paulo, R$264,25 aqui em Goiás, R$254,11 em Minas Gerais, R$252,94. Já em Mato Grosso do Sul, R$266,68. Em Mato Grosso, R$231,62. O mercado atacadista apresenta alguma alta dos preços no decorrer da semana. O ambiente de negócios ainda aponta para menor espaço para reajustes no curto prazo. Isso acontece em linha com uma demanda mais comedida no decorrer da segunda quinzena do mês. É importante destacar que a carne bovina vem perdendo competitividade ao longo do mês se comparado às proteínas concorrentes, em especial se comparado à carne de frango, foi o que disse o analista Iglesias. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h34. E no sábado, dia 28 de setembro, será realizado em Mineiros o 3º simpósio inclusivo multiprofissional. Quem traz mais detalhes sobre este evento agora no Jornal Verde Vale é a psicopedagoga e neuropsicopedagoga Valquíria Ramos. É o 3º simpósio multiprofissional, inclusivos de Mineiros e região. O público destinado é para famílias e profissionais da saúde e educação. E a temática maior será o autismo.
Nós teremos a programação em 2 dias, no dia 27, na sexta-feira, né, agora de setembro, que será a conferência onde nós estaremos recebendo a doutora Ana Flávia, de Goiânia, e a doutora Larissa Lafayette também, que é mãe de autista e a diretora de comunicação do Sindicato dos Psicopedagogos do Brasil. Então, o evento, esse ano, ele trará pessoas de outras regiões também, né, não só de Goiás, com esse olhar, né, pautado pelas conquistas, né, da causa do autismo, e também um acolhimento familiar, né, com profissionais que realmente são ativistas pela inclusão. Quem que pode participar desse evento? É aberto? Como é que funciona para fazer a inscrição? O evento é aberto, embora tenha um público mais restrito, né, que são familiares, famílias atípicas, profissionais da educação e aquelas pessoas da sociedade, né, que vem acompanhando as ações do Proteia aí por 8 anos. Então é aberto, mas para aquela pessoa que queira realmente aprender mais sobre o autismo. Tem uma inscrição prévia, né, até por conta da organização do espaço, será na Escola do Futuro, no auditório, serão 2 dias, né? No sábado teremos oficinas temáticas com vários profissionais também da nossa cidade e de outras regiões, então é necessário fazer uma inscrição prévia. Terá certificado, né? E até por questões de logística mesmo, né, será ofertado um coffee break, né, e outras atrações também no dia do evento. Vocês esperam receber quantas pessoas durante esse evento, né? Sabemos que já foram realizados alguns eventos nesse sentido aqui na nossa cidade, então existe uma expectativa de público? Hoje nós já temos 180 inscritos, entre Mineiros, Jataí, Perolândia e também o Mato Grosso, Alto Taquari estará conosco, né? Então, assim, a média esperada são 320 convidados, né? E nós também temos os nossos parceiros, que são as empresas de Mineiros, que farão presença, né, como convidados especiais, que realmente querem compreender e como pode ajudar também e colaborar com o Proteia. 7h36, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, o governo registra em setembro mais de 54 milhões de contemplados pelo Bolsa Família. Senado aprova Acredita com crédito do Bolsa Família e desenrola para mês. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Por isso, não saia daí. A gente volta já trazendo tudo em detalhes para você logo após o intervalo. Jornal Verde Vale.